O Congresso Nacional derrubou o veto do governo e triplicou o valor do fundo eleitoral para 2022. O valor passou de 2,1 bilhões para 5,7 bilhões de reais. Vamos conversar com a Camila Andrade ao vivo de Brasília, porque a derrubada do veto teve o apoio de 17 deputados federais paranaenses. Camila, boa noite para você. Oi, Escola. Boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Muita gente achou que esse assunto já estava resolvido, né? Mas não. Vamos lá que a gente vai explicar direitinho. Esse fundo eleitoral ele foi criado em 2017 para financiar com recursos públicos as campanhas. Mas desde então, o valor destinado para esse fim só vem aumentando. Como você falou, esse ano os parlamentares votaram então um fundo eleitoral de até 5 bilhões e 700 milhões de reais, o que é quase o triplo do que foi gasto nas últimas eleições, inclusive as eleições de 2018 presidenciais. Aí, Escola, quando essa proposta chegou lá no Executivo, o presidente Jair Bolsonaro vetou, disse não à proposta. O governo defende um fundo eleitoral de até 2 bilhões e 100 milhões de reais, Escola. O problema é que, mesmo com o veto do presidente, é preciso uma nova análise por parte do Congresso. Foi isso que aconteceu na sexta-feira e a gente vai ver agora como é que foi essa votação. O que chamou a atenção, Escola, é que mesmo os partidos da base do governo, os partidos do Centrão e até o PL, que agora abriga o presidente da República, votaram contrários ao veto do presidente. Do total aí de deputados, 317 votaram não a esse veto, dentre eles os 17 paranaenses que aparecem aí na sua tela. Todos esses, Escola, são a favor do fundo de até 5 bilhões e 700 milhões de reais. Agora, outros 146 deputados votaram sim para a manutenção desse veto. A gente está falando aí de 9 deputados paranaenses entre eles e esses, então, são contra esse valor, esse aumento exorbitante do fundo eleitoral. No Senado, Escola, a maioria também votou pela derrubada do veto do presidente. O placar por lá foi de 53 a 21 votos. Dentre os paranaenses, são 3 senadores, 2 deles compareceram a essa votação, Oriovisto Guimarães e Flávio Arnes, e os 2 votaram sim, ou seja, eles não queriam esse aumento exorbitante. Também é importante a gente destacar, Escola, que isso não significa que a gente vai ter, de fato, um fundo eleitoral no ano que vem de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Esse é o limite, o teto que pode ser gasto. O valor exato deve ser definido na semana que vem, na votação do orçamento. E é claro que eu vou acompanhar bem de perto, porque a gente está falando do nosso dinheiro. Escola. Valeu, Camila. Obrigado, viu, pelas suas informações. A gente vai continuar, claro, acompanhando isso bem de perto, até porque, pelo jeito, está valendo a pena estar no cenário político nacional. Mas quem vai falar isso para a gente agora é o nosso comentarista, Mike Souza, que está aqui para comentar sobre esse aumento do fundo eleitoral. Mike, uma tacada só e 3 bilhões de reais de aumento. Boa noite. Em uma das últimas sessões do ano, Escola, no apagar das luzes. Boa noite para todos. Para conseguir pagar R$ 400 do Auxílio Brasil, o Congresso chegou à conclusão que não havia dinheiro. Por isso, aprovou a PEC dos precatórios. Reparcelaram dívidas que o governo tem com empresas e pessoas para conseguir ajudar os mais pobres. Neste caso, houve muita discussão, teve até um partido que entrou no Supremo contra essa ideia. Agora, veja você, para meter a mão em 5 bilhões e 700 milhões do nosso dinheiro, para destinar para eles mesmos, foi tudo muito rápido. Eles derrubaram o veto do presidente Jair Bolsonaro na velocidade de um carro de Fórmula 1. Não teve nem discussão, resolveram tudo rapidinho. Votaram e já promulgaram no mesmo dia, para não dar tempo de voltar atrás. Pouco importa se tem gente com fome, se há desempregados, empresas quebradas. Os nobres parlamentares garantiram o deles. Dane-se o povo, a gente aqui do andar de baixo que lute, é claro, sem esquecer de pagar a conta deles. A bancada de deputados do Paraná envergonhou o nosso estado. A maioria foi a favor desse absurdo. Eu quero agora que você olhe cada um desses nomes. Esses são os 17 deputados do Paraná que votaram a favor do fundão da vergonha. Eles vão pegar o seu dinheiro para fazer as próprias campanhas. Vão usar o imposto que nós pagamos para contar aquela mentirada que eles contam, aquelas promessas que nunca cumprem. É importante que você lembre o nome e o rosto de cada um deles nas próximas eleições. Também é importante mostrar os que foram contra esse absurdo. 9 deputados votaram contra os 5 bilhões e 700 milhões de reais para gastar em campanhas. Aí estão os nomes deles. E teve 4 que se abstiveram. Aliás, quem também se absteve foi o senador Álvaro Dias.
Imagino que o senador tivesse coisa mais importante para fazer, né? Imagina se posicionar num assunto tão importante desses. Até agora estamos esperando a explicação do senador. O porquê não votou nesse tema? Será que é porque ele é candidato à reeleição no ano que vem? Os outros dois senadores, Orovício Guimarães e Flávio Arnes, votaram contra o fundão. Esse fundão é um tapa na cara de nós trabalhadores, que pagamos uma das maiores cargas tributárias do planeta, que em meio a uma pandemia, aliás, não podemos esquecer que tem a Omicron, a nova cepa do Covid circulando por aí, vemos os nossos representantes mais preocupados com eles mesmos do que com nós. As excelências aí não tiveram salários cortados, pelo contrário, estão com regalias e privilégios. O ano que já foi tão difícil termina com essa notícia, escola. Olha, tem horas que é difícil de ser brasileiro, viu? Bem difícil, porque para entregar para o povo que não tem nada é difícil, como você disse, mas para quem tem muito, é assim, no piscar de olhos. Marca, até amanhã. Até amanhã. Valeu. Bom, vamos para Maringá agora, imagens do nosso noroeste com 29 graus, olha só a Catedral de Maringá e a seguir...